Olá pessoal, daqui é o Eduardo Soares, mais um dia no nosso canal Anatomia dos Estados. Bem pessoal, vamos mandar um vídeo onde vamos falar mais uma vez sobre a crise social, né, a crise política que está a acontecer agora em Moçambique. Né? Há uma problemática que se levantou agora, que é a possível, né, a possível traição do líder ou do fundador do partido Podemos, né, com relação ao presidente eleito pelo povo, como assim foi hoje, foi consumado isso, que Venâncio Mondlane, né, o presidente eleito pelo povo, está a ser traído com relação ao seu parceiro, a parceria que fez politicamente com o Forquilha, que é o líder, que é o fundador do partido Podemos. Então eu levanto aqui uma questão muito, mas muito pertinente, uma questão muito, muito grave, que eu digo sempre que a traição ou a política ou o DNA da política africana é feita de traições. Infelizmente, nós africanos temos em nosso DNA esse problema que é nos traímos um com os outros. Porque há vários motivos, desde motivo histórico. Se a gente vamos levantar aqui vários fatores históricos, vamos levantar aqui vários acontecimentos históricos, vários exemplos históricos que a gente podemos concluir esse facto, como por exemplo, quando a República Democrática do Congo, né, quando o Congo se tornou independente, né, quem traiu Patrice Lumumba? Quem traiu Patrice Lumumba foram os próprios congoleses, isso foram os próprios africanos. Foram os próprios africanos que apanharam Lumumba, foram os próprios africanos que amarraram Lumumba, foram os próprios africanos que entregaram Lumumba ao Ocidente. Né? Nós temos mais um exemplo daí de Gaddafi, né? Na qual, quando o Ocidente resolveu invadir a Líbia, nós os africanos não nos levantamos contra esse posicionamento ocidental. Então esse comportamento, essa ação comportamental de o africano trair o africano igual, faz parte do DNA do africano. Isso faz parte da política, okay, do DNA político do africano. Isso porque temos vários fatores. Eu gosto muito de falar sobre aqui o nosso canal Anatomia dos Estados. Nós temos vários fatores, como por exemplo, fatores geográficos. Eu digo sempre que temos um outro exemplo que posso buscar agora também, Thomas Sankara, no Burkina Faso. Quem traiu Thomas Sankara foi o seu amigo direto, Blaise Compaoré. Esse Blaise Compaoré é que vai trair Thomas Sankara, que vai matar Thomas Sankara. Então não foi por influências externas, esse mesmo africano é que toma a decisão de trair o outro africano. Então aquilo que estamos aqui a falar, por que motivo o africano tem essa particularidade de se trair entre nós? Isso é um boicotar o outro, em função dos seus interesses particulares, trair o outro africano em prol do benefício conjunto para todos. Por quê? Há vários fatores geográficos, como por exemplo, eu digo sempre que na nossa geografia africana, o continente africano ele é fragmentado. Fragmentado por quê? Porque infelizmente temos um continente que é muito dividido etnicamente e linguisticamente. Nós temos que falar uma coisa, nós temos mais de 2.000 etnias, okay, que falam línguas diferentes, que falam mais de 8.000 subgrupos que falam línguas diferentes. É natural, nessa diversidade linguística não existe o que é a chamada harmonia entre os grupos. Não existe a chamada harmonia entre os grupos. Isso é construir o conceito de pátria, okay? Construir o conceito de nação, na qual um grupo social, em prol de um objetivo, desenvolve, constrói uma nação para, no longo prazo, atingir os seus objetivos, que é o desenvolvimento social, econômico e tecnológico desse mesmo espaço territorial. Temos esse grande problema, que é essa fragmentação étnica, essa fragmentação linguística. Eu falo sempre nas minhas abordagens, nas minhas apresentações, escrevo sobre isso, que eu digo que, infelizmente, como resultado de um processo histórico, os países africanos, nós temos uma nação, um continente africano, ou as nações africanas, elas são artificiais. Normalmente as pessoas dizem, como assim, Eduardo Soares? Os países africanos, eles são artificiais. Eu digo sim, são artificiais, porque quem definiu e quem determinou o mapa territorial ou a divisão territorial dos países africanos não foram os africanos. Isso aconteceu no século XIX, na Conferência de Berlim, onde o Ocidente, em função dos seus interesses em relação ao continente africano, definiu como esse continente ia estar dividido territorialmente.
independentemente de grupos que etnicamente são divididos, mas foram misturados. E como consequência disso, houve aí vários choques étnicos. Então não houve uma construção orgânica, assim como aconteceu na Europa, na qual grupos se juntaram, grupos se dividiram em função dos interesses particulares e em conjunto, e no longo prazo definiram um mapa territorial que hoje tens Portugal, tens Espanha, tens a Inglaterra, na qual esses grupos, como resultado da construção dos Estados nacionais, construíram nações muito mais sólidas, isso é linguisticamente. Por exemplo, nos países europeus falam uma única língua cada nação. Por exemplo, nós aqui em Angola, como é que estamos divididos etnicamente? Nós falamos várias línguas. O que isso tem como consequência? Muitos fatores negativos, como por exemplo a divisão entre esses grupos sociais. Eu digo sempre, há uma narrativa bíblica que conta qual foi o grande motivo que impossibilitou com que a Torre de Babel não chegasse até o céu. Isso é, segundo uma narrativa bíblica, estava-se a construir uma torre que tinha como objetivo chegar até o céu. Quando Deus entendeu qual era o principal objetivo dos homens em construir essa torre, onde essa torre tinha como propósito chegar, Deus usou o quê? Mudou as línguas desses mesmos indivíduos que estavam a construir essa torre. E a partir do momento que Deus diversificou as línguas dos indivíduos que estavam a construir a torre, o que aconteceu? A obra parou. Então, essa narrativa bíblica, essa história bíblica, acontecendo ou não, essa história bíblica quer nos passar uma mensagem muito óbvia. Qual é essa mensagem do Eduardo Soares que essa narrativa bíblica quer nos passar? Isso é, um povo fragmentado linguisticamente não consegue construir nada sólido. Porque o melhor meio de interconectividade entre os indivíduos é a língua. Quando eu olho para o indivíduo que está a falar uma língua diferente da minha, eu não me entendo, não há uma conexão linguística, não há uma conexão interpessoal entre essas duas pessoas. Por quê? Porque falam línguas diametralmente opostas. Então, essa problemática do africano, trair o próprio africano, isso já está no DNA político do africano. O Ocidente usou muito bem essa arma para poder nos controlar. Né? Temos aí o princípio dividir para melhor reinar. É assim que eles agiram. Mas agiram em função de quem? Em função dos seus interesses econômicos. Okay? Em função da sua luta pela sobrevivência, como resultado de quê? Dos vários recursos que ele encontraram nesse espaço geográfico que é o continente africano. Então, o que nós precisamos entender é isso. O mal não vem de fora. O mal está aqui dentro conosco. Então, quando estamos a falar sobre a anatomia dos Estados, é entender como é que esses Estados africanos, ao longo do seu processo histórico, ele foi se construindo. Por que hoje Forquilha, que é o líder do Podemos, está a trair Venance Mondlane? Isto está no DNA, no mindset, na mentalidade africana, na mentalidade de escassez, do querer o aqui e agora, o já, os benefícios agora. Isso é trocar uma luta por uma nação que tem que se tornar independente como reflexo de um grupo que controla essa mesma nação, e lutarmos por essa libertação desse grupo e nos unificarmos e no longo prazo construirmos uma nação muito mais forte. Forquilha não quer isso. Forquilha quer os seus benefícios. Por quê? Porque a Frelimo sabe onde é que está a fraqueza dos partidos políticos africanos. E isso está generalizado em todos os países africanos. Já a gente sabe quais são as fraquezas. A busca por resultados, por benefícios rápidos. Nos esquecemos com muita facilidade do sacrifício que um povo passa para lutar para uma independência. Infelizmente é nesse contexto que nos encontramos. Estamos juntos. Partilhem os nossos vídeos. Comentem. Para nós é importante que vocês comentarem os nossos vídeos, porque assim a gente entende, né? Porque é em função dos vossos comentários que a gente cria outros conteúdos mais. Ok? Então, dá um like, toquem o sininho. Sempre que eu mandar um vídeo, vocês vão ter a mensagem no nosso canal Anatomia dos Estados. Tamo juntos? Obrigado. Partilhem.